Olá, seja bem-vindo ao Português em Foco, eu sou Eliane Vieira. Na aula de hoje nós vamos falar acerca do verbo haver e também do verbo existir. São dois verbos muito cobrados em concurso público e que você precisa realmente saber usá-los corretamente. A grande diferença é a seguinte, é que o verbo haver, no sentido de existir, ou até no sentido de ocorrer, também no sentido de tempo decorrido, mas nós não vamos falar sobre tempo decorrido neste vídeo. O principal significado é que você grave o haver no sentido de existir ou também no sentido de ocorrer. É claro que em alguns contextos o verbo haver pode ser pessoal, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. O que eu quero que você grave hoje é que o verbo haver, no sentido de existir, no sentido de ocorrer, é impessoal. E o que significa impessoal? Algo muito simples, é aquele verbo que não tem uma pessoa, que não se refere a uma pessoa gramatical. Que pessoa gramatical? Por exemplo, eu, tu, ele. Então não há uma referência a uma pessoa gramatical. Isso significa que o verbo haver, no sentido de existir, no sentido de ocorrer, vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Exatamente isso. Para que você entenda melhor, eu vou colocar alguns exemplos. Veja, há livros usados na loja. Tenho aqui o verbo haver. Eu posso dizer, existem livros usados na loja. Perceba que no sentido de existir, o verbo haver é impessoal, ou seja, ele vai ficar na terceira pessoa do singular, como está aqui, terceira pessoa do singular. Nessa construção, ele é um verbo transitivo direto. O que você precisa saber é que livros não é o sujeito do verbo haver. Lógico, eu já disse que o verbo haver, nesse sentido, é impessoal. E qual é a função sintática da palavra livros nesta frase? Ele funciona como complemento do verbo. Livros usados funciona como complemento do verbo haver. É claro que você já sabe que o objeto não deve concordar com o verbo. O que concorda com o verbo é o sujeito. Mais uma razão pela qual você não pode colocar o verbo haver no plural. Hão livros usados na loja? É lógico que não. Então, a frase escrita de forma correta, há livros usados na loja. Um outro exemplo. Houve problemas com o novo diretor. Mais uma construção. Existiram problemas com o novo diretor. Verbo haver no sentido de existir é impessoal, ou seja, ele fica na terceira pessoa do singular. Problemas, você agora já sabe, ele não é o sujeito da oração, e sim o complemento do verbo. Complemento do verbo sem preposição é o objeto direto. Verbo haver nessa construção, verbo transitivo direto. Uma outra frase, para que você memorize bem isto. Havia doces na festa. Preste bastante atenção que eu posso dizer, existiam doces na festa. O verbo haver, nesse sentido, é impessoal, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Doces não é o sujeito da oração, e sim o objeto direto. O verbo haver, nesse contexto, é transitivo direto. Ora, mas se houver uma locução verbal,
Não há problema algum. Essa locução verbal vai ser impessoal. Veja esse exemplo. Vai haver lugares no cinema? Ora, tenho aqui uma locução verbal. Vai haver. O haver está no sentido de existir? Vão existir lugares no cinema? Sim. Então, ele é um verbo impessoal. O que isso significa? Ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Se tem esse verbo impessoal na locução verbal, essa locução toda vai ser impessoal. Ou seja, não vai haver flexão no verbo auxiliar. Lembrando que, quando nós temos que fazer uma flexão para concordar com o sujeito, numa locução verbal, o verbo que é flexionado é o verbo auxiliar. Nesse caso aqui, como a locução verbal é impessoal, o verbo não deve ser levado ao plural. Então, nós temos aqui uma locução verbal impessoal. Eu acho que ficou bem claro o uso do verbo haver. Agora vamos ver em relação ao verbo existir. O que acontece com o verbo existir? Vamos lá. O verbo existir, por sua vez, daí que vem a confusão, é um verbo pessoal. Se ele é pessoal, ele deve obrigatoriamente concordar com a pessoa que ele faz referência. O que isso significa? Se eu tiver o verbo existir e a estrutura livros usados na loja, aqui eu devo preencher com o verbo no plural. Por quê? Livros vai funcionar como o sujeito da oração. Então, o que eu tenho que colocar aqui? Existem. Porque o verbo deve concordar com o sujeito a que ele faz referência. Se livros está no plural, o verbo existir também deve ficar no plural. Existem livros usados na loja. A outra frase que eu coloquei. Problemas com o novo diretor. Ora, problemas está no plural? Sim, ele é o sujeito da oração. O que existem? Problemas. Então, se problemas é o sujeito da oração e ele está flexionado no plural, nós temos de colocar também o verbo existir no plural. Então, o que eu posso colocar aqui? Tanto no presente existem problemas, quanto eu posso colocar no passado existiam problemas. Então, vamos colocar existiam problemas com o novo diretor. Se eu quiser escrever doces na festa, o que existia na festa? Doces. Então, o sujeito aqui está no plural. Devo colocar o verbo também no plural. Existiam doces na festa, fazendo a concordância com o sujeito a que ele faz referência. Ora, e se houver a locução verbal? Não há problema algum. Lembre-se, o verbo haver é pessoal. Se ele é pessoal, se o sujeito estiver no plural, lembre-se disso, o sujeito deve estar no plural para que ele seja levado ao plural, é lógico, porque senão haverá erro de concordância. Se eu falasse existem livros usados na loja, há um erro de concordância, porque você já aprendeu que o sujeito deve concordar com o verbo a que ele faz referência. Temos também aquela locução verbal, lugares no cinema. Ora, vai existir ou vão existir lugares no cinema? Percebeu que lugares é o sujeito da oração e ele está no plural? Logo, eu preciso colocar a locução verbal também flexionada. Lembre-se que o verbo auxiliar é aquele que vai ser flexionado.
Temos, portanto, vão, verbo auxiliar, e o verbo existir no infinitivo. Então, vão existir lugares no cinema. Por que isso? Porque o verbo auxiliar deve concordar com o sujeito a que ele faz referência. É algo muito simples, muito fácil, mas que muitas vezes acaba levando o candidato ao erro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até já!